André Farias de Moura e eu sou docente do Departamento de Química da UFSCar e pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Essa semana nós estamos publicando um artigo na revista Nature que trata de vacinas, junto com pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e da Universidade de Jiangnan, na China. Esse artigo sobre vacinas, é claro, a pergunta óbvia é se é sobre Covid-19. E parece um pouco frustrante dizer que não é. A gente trata, na verdade, de vacinas para uma cepa de influenza, de gripe, que também não é aquela que está circulando atualmente na atual epidemia de gripe no Brasil. Então, apesar dessa frustração aparente, na verdade, é um trabalho que começou há vários anos. É um trabalho que a parte experimental é de 5, 6 anos atrás, muito antes de nós imaginarmos que haveria uma pandemia de Covid-19. Muito antes de imaginarmos que haveria, em pleno verão, uma epidemia de gripe no Brasil. E, no fundo, é assim que a ciência funciona. A gente, quando começa a fazer uma investigação, o tema é relevante. A eficácia das vacinas, independente da pandemia atual, é um tema relevante. Quando nós começamos essa investigação 5, 6 anos atrás, esse tema já era necessário, já era relevante. E o que nós conseguimos demonstrar foi que é possível aumentar, e bastante, a eficácia de vacinas através de nanopartículas, nanomateriais com uma certa propriedade que é a quiralidade. Quiralidade vem da palavra grega quiral. Quiral significa mão. E eu tenho mão esquerda e mão direita, elas são iguais, mas diferentes. Elas funcionam diferente, elas fazem as mesmas coisas, mas, por exemplo, se eu te dou a minha mão direita para te cumprimentar, você geralmente me devolve a sua mão direita e as duas se encaixam muito bem. Mas se eu te estender a minha mão direita e você me der a sua esquerda, porque a direita está ocupada, está machucada, a gente se cumprimenta, mas a gente sabe que não encaixa tão bem, que não funciona tão bem esquerda com direita. Quiralidade, no fundo, é isso. É essa característica de espelho. As duas mãos elas são iguais, a imagem especular de uma é igual à outra, e a imagem no espelho, e no nosso corpo isso também é verdade. Quando eu olho para as células, quando eu olho dentro das células para as moléculas, quando eu olho para um vírus, para uma bactéria, tudo que é vivo no planeta Terra é quiral. Pois bem, as nanopartículas, quando eu preparo elas nos laboratórios, lembra, nanopartícula a gente vive falando que o nanômetro é 1/1000º do metro, ou que o nanômetro é 1 milhão de vezes menor que a espessura de um fio de cabelo, por exemplo. E é disso que nós estamos falando, de estruturas com essa escala de tamanho. São muito pequenas, são invisíveis a olho nu, mas são de um tamanho muito bom para interagir com as células do nosso corpo, um tamanho muito bom para interagir com vírus, bactéria, fungos. Então, as nanopartículas elas têm um potencial muito grande para serem usadas de maneira farmacológica, só que nós temos que pensar na quiralidade justamente por causa esse encaixe diferente de coisas que são mão esquerda e mão direita no mundo da quiralidade. E o que nós fizemos nesse trabalho, que foi publicado agora, pegamos nanopartículas de ouro, são bastante conhecidas, são bastante usadas, inclusive em medicina, por exemplo, em terapia fotodinâmica, mas elas são usadas em formatos que não são quirais, formatos que são simétricos. Então são usados na forma de prismas, cubos, cilindros e coisas assim. O que nós fizemos foi partir de prismas de ouro, de tamanho da ordem de 100 nanômetros, e esses prismas nós fizemos com que eles ficassem quirais. Nós induzimos quiralidade neles colocando moléculas biológicas, colocando aminoácidos na superfície desses prismas e usando um tipo de luz especial que também é quiral, que é a luz circularmente polarizada. Essa combinação de luz e de aminoácidos, de moléculas quirais na superfície, fez com que essas nanopartículas ficassem quirais. Ficassem com um formato mão esquerda, mão direita. E esses diferentes tipos de nanopartículas foram testados, por exemplo, com células do sistema imune humano. É aquele ensaio que a gente ouve muito falar hoje na televisão, que é o in vitro, que é numa plaquinha de Petri, eu coloco lá algumas células, coloco as nanopartículas e avalio a interação entre elas. E ficou demonstrado que essas nanopartículas quirais, elas produzem uma resposta imune, elas produzem substâncias associadas com a resposta imune, mesmo na ausência de um antígeno, de algo que vai produzir o anticorpo. Então, quando nós pegamos essa nanopartícula, ela não é vacina. Ela não tem nada a ver com Covid ou com influenza ou com qualquer outro tipo de vírus conhecido. Mas essa nanopartícula, ela faz com que o meu sistema imune se prepare, ele entende aquilo até como uma certa agressão. Eu coloco aquilo no meu corpo, as minhas células imunes reagem à presença desse nanomaterial.
E essa reação, ela é importante, é o que o adjuvante faz numa vacina. O que nós testamos em seguida foi uma cepa de influenza, de vírus da gripe, e esse material quiral testado nessa vacina para a influenza mostrou um aumento de eficácia muito grande. E especificamente a nanopartícula de mão esquerda é que teve a maior eficácia, quase 30% mais do que, por exemplo, a mão direita. E mais do que a nanopartícula que não é quiral. Então, nós estamos demonstrando um conceito, uma ideia, uma nova tecnologia que qualquer fabricante de qualquer tipo de vacina, inclusive de Covid, inclusive desta nova cepa, nova variante de gripe que está nos atacando agora, nós podemos fazer vacinas mais eficazes. Tá? E isso é importante, a gente ouve muito na mídia se falar da eficácia da vacina contra uma variante ou contra outra variante, a eficácia da vacina em diversas faixas etárias e o quanto isso tem a ver com a nossa capacidade de controlar a pandemia. E é essa a nossa contribuição. Nós estamos fazendo algo que é básico, que é fundamental. Nós não somos desenvolvedores de vacina nós mesmos, mas nós estamos dando uma plataforma tecnológica nova para as pessoas que desenvolvem vacinas testarem essa possibilidade a mais, vacinas mais eficazes. Mais especificamente, eu queria falar um pouco do que nós aqui na equipe brasileira nós fazemos, não só nesse trabalho, mas nós fazemos isso nesse projeto colaborativo de materiais funcionais, materiais bioinspirados, biomiméticos, que imitam a natureza, que imitam a vida, inclusive nessa questão da quiralidade. Nós aqui no Brasil somos especializados em fazer a modelagem computacional. A simulação computacional, nós desenhamos na tela do computador esses nanomateriais, simulamos as propriedades deles em um supercomputador, simulamos a interação desses nanomateriais com luz, simulamos as interações desses nanomateriais com moléculas biológicas que são os alvos no nosso corpo ou os alvos em um vírus, e isso é para nós entendermos como eles funcionam, o princípio de funcionamento, porque esse conhecimento mais fundamental vai ajudar para o desenvolvimento dos próximos materiais. Então, é um trabalho que é feito em conjunto com os grupos experimentais da Universidade de Michigan e da Universidade de Jiangnan, que nós fazemos uma parte experimental, eles fazem uma parte computacional, eles fazem a parte experimental, e juntos nós vamos trocando informações entre essas diferentes abordagens, e isso é muito, não só enriquecedor para nós, mas isso faz a pesquisa andar mais rápido, porque nós entendemos o mecanismo e entendemos a aplicação, entendemos a base tecnológica. Então, é toda uma plataforma tecnológica para o desenvolvimento de novos materiais e materiais com a aplicação, inclusive, como esse caso, para a aplicação em vacinas. Então, queria deixar para vocês essa mensagem de que esse é mais um exemplo de que a ciência, mesmo básica, mesmo fundamental, ela é importante e que ciência salva vidas.